Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Depois de um período de 6 anos de transição, o acordo ortográfico assinado com 7 países de língua portuguesa entrou oficialmente em vigor no Brasil. Algumas palavras perderam acento, outras se separaram ou se uniram. E para falar sobre esse assunto, quem está aqui com a gente são os professores da língua portuguesa Poliana Wink e também o professor Pedro de Souza. Bom dia, sejam bem-vindos. Que bom, a gente vai falar muito sobre isso. Mas olha, a nossa produção também foi às ruas para conferir um pouco sobre esse assunto, daqui a pouquinho a gente vai ver. Mas bem-vindos, língua portuguesa. Você sabe que como a gente precisa dos professores, né? Como eles podem nos incentivar ou não em relação a uma matéria. E eu dou graças a Deus pelas professoras minhas do primário, do ensino fundamental, onde elas me criaram esse amor pela língua portuguesa. Eu sempre gostei muito, né? E eu tinha uma professora, até na 7ª série, que a gente dizia assim, que eu gostava de escrever poesia, poema, então ela deixava que as minhas redações fossem em poemas. Então isso incentiva a gente, né? Eu vi aqui... Poliana, que você é professora do Cromos, né? Sou. Então, provavelmente você deve ter sido das minhas filhas, porque elas fizeram... Você dá aula no colégio ou cursinho? Nos dois. Nos dois? Então, provavelmente vou falar da Poliana para elas, com certeza ela vai lembrar. Que legal. Bacana. Bom, língua portuguesa é considerada uma gramática bastante difícil, né? Então, eu imagino quando a gente aprende uma outra língua e compara ela com o português, como a gramática do inglês, por exemplo, é muito mais simples, né? A nossa conjugação de verbo, ela é tão difícil, comparando ela, né, com o português e inglês também, né? E tem coisas que a gente aprende a regra e estuda na escola e parecem que vira alguma coisa automática, como por exemplo, mão de obra você vai colocar o hífen, dia a dia você vai colocar o hífen e me parece que agora com essa reforma toda da língua portuguesa a coisa vai ter que sair do automático, né? Isso. Por que essa iniciativa foi tomada, Poliana, dessa unidade toda? É para unificar mesmo a língua. A gente tinha um problema, né, nos países lusófonos, porque nós tínhamos o português do Brasil e o português dos outros países. Então, para a circulação de artigo, de livro, isso era complicado. Inclusive para um estrangeiro, para aprender português, porque ele ficava, né, assim, o que eu vou aprender? O português brasileiro, o português de Portugal. Então, foi uma iniciativa tomada em 1990. Uau. Nem é tão novo o acordo assim, né? Para unificar a língua. Então, cada país abriu mão de algumas coisas, foi se adaptando de forma que a gente conseguiu unificar 98% do nosso vocabulário. E é curioso porque você vê, você tem o Brasil, você tem Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, esqueci alguém. Timor-Leste. Todos esses que falam língua portuguesa, né? Mas todos os países colonizados por Portugal. Eu tive um projeto missionário em Cabo Verde, que são 10 ilhas no meio do mar. E o português deles é muito parecido com o nosso, né? Que é o português brasileiro, embora é um povo colonizado por Portugal também. Então, mesmo todos nós temos de colônia portuguesa, os portugueses, entre aspas, são muito diferentes e vários. Então, imagino, Pedro, que essa deve ser a principal também intenção para que, pelo menos na escrita, a gente tenha um português só. Isso, com certeza. E foi até interessante que você ressaltou aí essa unificação na escrita, porque na fala isso é impossível. A gente vê, se a gente for de um bairro a outro, de Belo Horizonte, a gente já tem diferenças ali na fala. Então, mas pelo menos na escrita, essa tentativa de unificação. Entendi, bacana. E essas alterações, Poliana, são grandes? Não muito. Como o Pedro disse, na pronúncia a gente não tem tanta alteração, não tem alteração, né? É mais na grafia. A gente, por exemplo, na acentuação, né? A gente perdeu alguns acentos. Por exemplo, ideia, assembleia. Ideia, pois é. Por que a gente perdeu o acento no ideia, né? Ditongo aberto, preposição paroxítono. O que é ditongo aberto? Ei,
oi. Na palavra paroxítono, perde acento. E a regra anterior a gente aprendia na escola, todos os ditongos abertos são acentuados. São acentuados. Agora não mais, né? Então, assim, ideia, joia, assembleia, estreia, não tem mais acento. Outra regra que perdeu acento, aquele famoso credelever, o crem, vem, abençoo, vou, que é a vogal dupla, O e E. Tinha um acento circunflexo na primeira letra. Além da vogal dupla. Isso, além da vogal dupla, tinha um acento circunflexo lá na primeira vogal, seja O, seja E. Hoje não tem mais, então a gente não coloca. De certa forma, a gente perdeu algumas coisas. O trema, aqueles dois pontinhos, dois pinguinhos que a gente colocava no U quando pronunciado, né? Muita gente não usava. Esse já tinha passado do tempo. E aí o pessoal foi tirando. Pra gente que tem o português como língua materna, não faz muita diferença. Mas imagina para um estrangeiro que vai aprender português, né? Qual que é a diferença de linguiça para preguiça? Ele vai ter que acostumar com o tempo, né? Não tem mais um sinal gráfico que vai marcar isso. Entendi. Pedro, eu estou te chamando de Pedro, Antônio Pedro, né? A gente que trabalha com criança, a criança fica brava quando tem dois nomes, a gente fala um nome só, né? Então vou te chamar de Antônio Pedro, tá bom? Antônio Pedro, e obviamente que essa mudança, ela traz alguns ajustes, né? Principalmente para a moçada, os adolescentes, né? Você também é professor de português, né? E como é que você está sentindo neles essa mudança toda? Há muita rejeição, resistência, como é que tá? Então, essa mudança, a gente consegue trabalhar isso na escola de uma maneira mais natural, até por conta do período de adaptação, né? Ela foi oficializada em 2008, só que a gente teve um primeiro período de adaptação até 2012, e o interessante é que os veículos de comunicação, os livros que passaram a ser impressos no Brasil a partir de 2009, eles já trouxeram essa mudança. Então, o prazo inicial era até 2012, então a gente já conseguiu trabalhar isso nas escolas. Então, a partir de um determinado momento, a gente já falava, olha, não é mais assim, então vamos ensinar só desse jeito, ou vamos aprender só desse jeito, porque né, não faz mais sentido explicar para o aluno que ideia tem acento, sendo que não vai ter mais. Não vai ter mais. Então, isso já veio de uma forma natural. E aí, depois a gente recebeu um novo prazo, que foi de 2013 até agora, 2016. Então, deu uma esticada nesse prazo de adaptação. Então, ainda tem muita dúvida, até nós, professores de português, ainda temos muitas dúvidas, mas assim, veio acontecendo de uma maneira natural. Deixa eu aproveitar um parênteses, porque você também é estudante de jornalismo, né? E aí é alguma coisa também que interfere pra gente, os profissionais da comunicação, jornalistas, e os próprios alunos que estão no meio do curso e tiveram essa mudança toda. Como é que você está sentindo aí a sua turma? Como é que os professores estão se colocando? Foi o que nós falamos aqui. Essa mudança veio de um certo modo natural, mas ainda gera muitas dúvidas. Então, assim, a gente às vezes cria alguns macetes para ajudar a decorar, né, a deixar um pouco mais, não diria automático, mas facilitar um pouco essa questão. O que, assim, é interessante, acho que é quase que um consenso com professores de português no jornalismo também, é o hífen. Esse gera muita dúvida. Muita dúvida mesmo. Porque, Poliana, toda regra também tem a exceção. É esse que acho que é o maior problema da gente que estuda português, né? Sempre, se fosse algo taxativo, mas a gente esbarra nas exceções. Conta alguns. Por exemplo, né? Palavras, substantivos compostos, ligados pela palavra de em geral, não tem hífen mais. Mão de obra, você falou que tinha hífen, não tem mais hífen. Mas se for de origem botânica, cana de açúcar. Uau, difícil. Tem hífen. Então existem algumas exceções. Eu acho que na dúvida vale sempre a pena consultar um dicionário, um manual, olhar na internet. Existe o VOLP, que é o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, no site da Academia Brasileira de Letras, que é inclusive quem foi responsável pelo acordo, né? Então, lá você pode consultar as palavras, tá? Na dúvida, consulta de uma forma, de outra, para ver qual que é a grafia oficial. De forma que a memória visual, com o tempo, a gente vai se acostumando, né? E tomar cuidado se for comprar livro, comprar algum material, ficar atento para comprar esse material já com o novo acordo, de forma que você tenha contato sempre com o novo acordo. Legal. Né? Bom, quer dizer que os alunos do Enem até o ano passado foram perdoados, né? Então, a gente sugeria até ano passado não misturar. Você poderia usar o antigo ou o novo, desde que não
misturasse. Okay. A partir desse ano, né, a gente vai começar uma turma nova, inclusive hoje sai o resultado do Enem. É verdade. Então, a gente fala, obrigatoriamente, como já está vigente o novo acordo, a gente vai usar o novo acordo. Então, agora não tem mais mistura e não tem mais velho acordo. História nova, novo acordo. Legal. Antônio Pedro, novos cursos, imagino, até mesmo rápidos, cursos focados nessa nova ortografia, vão ser criados ou já existem até, né? Sim, sim. Até para essa questão de facilitar mesmo, de adequar mesmo, né? Então, assim, com certeza vão surgir daí. Aproveitar aí os alunos, né? Já que já estão acostumados com a antiga ortografia, já focar na nova. Nossa, você falou, Poliana, um pouquinho sobre o voo, o CREM, né? Com os dois S's. Falamos sobre ideia, assembleia. No caso, feiura. Ela tinha um acento agudo. Tinha, gente, acento agudo. Esse é meio antiguinho também, né? Assim, talvez já poderia estar longe. Feiura, baiuca, né? O que acontece? Esse é o caso do hiato. O hiato são as vogais que se separam. Elas brigam e separam de sílaba. E aí, quando eu tenho I ou U separados por hiato, na posição de paroxítono, ou seja, a penúltima sílaba tônica, a gente não acentua mais. E aí, né? Se for na posição oxítona, tipo Piauí, continua com acento. Então, a dica, tanto para o ditongo aberto quanto para o hiato, paroxítona, não acentua mais. Não acentua mais. Oxítona, no finalzinho, acentua. Inclusive, foi o grupo de palavras que mais sofreu modificação, foram as paroxítonas. Foram essas? Foram as paroxítonas. Oxítonas, a maioria permaneceu com acento. Proparoxítona, a regra é clara, né? Toda proparoxítona é acentuada, não mudou. Agora, o que mais sofreu foi o grupo das paroxítonas. Porque no tempo da escola a gente decorava assim, todas as oxítonas terminadas em A e O, seguido ou não de S, são acentuadas. Ainda todas assim. as proparoxítonas são acentuadas. As paroxítonas terminadas em L, R, N, né? Então tinha a tabelinha assim. Então, as paroxítonas é que sofreram o maior impacto. Maior impacto. Então aí, galera, olha só, hein? Você viu os ditongos abertos, você viu aí os hífens, os hiatos, né? Você falou também sobre o trema. Sim. E aquela coisa das palavras parecidas, como pode, pôde, para. Acento diferencial, né? O acento diferencial, ele, na maioria das palavras, não existe mais. Por exemplo, para, né? O para, que era uma preposição, não tinha, para de verbo tinha. Agora, alguns casos permanecem, por exceção, né? O por de preposição não tem acento. O por de colocar, vou pôr aqui, aí tem acento, né? O pode presente não tem. O pode de passado tem acento, né? Continuam aqueles acentos diferenciais de singular e plural também, do verbo ter e do verbo vir. Ele vem, ele tem sem acento. Eles vêm com acento circunflexo e eles têm com acento circunflexo. Uau! Vou precisar de umas aulas aí, pra gente ver. Vocês têm alguma informação sobre os demais países de língua portuguesa, né? Brasil em relação a eles? Sim. Alguns deles é mais difícil a implantação dessa nova ortografia ou não? Portugal sofreu mais alteração que o Brasil. Sim. Porque o português de Portugal ainda tinha muitas palavras, por exemplo, com C mudo ali no meio. Actor, baptismo, né? Sem falar que eu tive, quando nesse período de África, eu fiquei uns 3 dias de Portugal, não sei se é porque o estabelecimento antigo, mas a gente encontrava ainda farmácia com PH, igreja baptista, né? Então a gente ainda muitas palavras E assim. nome próprio continua, né? A gente não altera nome próprio. Então, provavelmente, esses nomes de estabelecimento vão continuar. Nomes próprios de firma, empresa, não. Mas então, Portugal provavelmente foi o país mais impactado com isso tudo. O nosso foi acentuação, alguns hífens, né? As letras K, W e Y entram oficialmente no nosso alfabeto, né? Porque antes elas eram letras estrangeiras. Então, agora, oficialmente, elas estão no nosso alfabeto. Porque tem palavra do nosso cotidiano que a gente já escreve, kiwi, por exemplo, né? Então, eles entram oficialmente no nosso alfabeto. E as redações, Antônio Pedro? Tem um peso, agora um cuidado maior, né? Principalmente que nos Enems, elas têm nos vestibulares, elas têm um peso considerável, né? Com certeza. Então, sim, a questão do Enem, né? Até ano passado era aceita
ou o vocabulário antigo ou o novo, agora então só o novo, então usou palavras do vocabulário antigo, perde ponto mesmo, né? E a redação ela tem esse peso muito forte em provas, tanto de concurso público quanto do Enem. Então o que a gente faz nas escolas, né, eu dou aula para ensino fundamental, geralmente turmas de 8º e 9º ano, a gente já começa a trabalhar com esses alunos desde fevereiro, para eles já irem se acostumando mesmo. Então, muito texto e a dica que a gente sempre dá, muita leitura. Isso aí. Né? E assim, como os jornais e os livros já se adaptaram, já estão com vocabulário novo, a nossa dica, lê jornal, leiam livros para poder ir se adaptando. A memória visual já ir focando no novo vocabulário. Verdade. Poliana, dicas para os nossos alunos, assim, pontual, para o nosso telespectador, cuidados, assim? Cuidados é assim, tomar cuidado mesmo, a partir de agora está escrevendo, cuidado redobrado sobre o novo acordo. Se tiver algum corretor ortográfico naqueles aplicativos ou que for o Word da vida, atualiza com o novo acordo, né, para dar uma olhadinha já, ficar atento. Consultar dicionário, consultar manual, gramática, perguntar ao professor, não ter vergonha de perguntar, né? Porque a gente ainda está passando por um período de transição. Apesar de ser oficial, ninguém desaprende, aprende de um dia para o outro, né? Então não ter vergonha também de olhar, consultar e se ocorrer algum desvio, consertar e partir para a próxima. Basicamente é isso. Ok. Bom, hoje, como a Poliana já adiantou para a gente, as notas do Enem, né, 2015 serão divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, né? Você entra lá no site e você vai encontrar. Bom, cada um dos mais de 5 milhões de candidatos pode conferir aí o desempenho no site da instituição. Basta utilizar o número aí da sua inscrição e a senha e o resultado já está lá disponibilizado, utilizado na disputa por vagas nas universidades públicas, né? E na segunda-feira, o Ministério da Educação abre a primeira edição do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, em 2016. Minha filha está na expectativa, né? Se Deus quiser, vai conseguir. Vai conseguir. E eu falei para ela, como é que foi o português, né? Porque em casa a gente dá pra... Não, pai, estudei bastante e tal. Foi ver. Vamos ver o que acontece. Nós temos a matéria aí, o Neriberto? A gente pode chamar? Ok. Então daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Me conta uma coisa. No que se trata ainda, né, dos nossos alunos, da forma, a parte mais escritas na literatura. Porque transição é complicado, né? Porque até as editoras se prepararem para todas essas reedições dos livros já na nova ortografia, então muitas vezes o aluno tem lá uma tarefa de um livro de literatura dos nossos aí, os nossos pioneiros, os nossos clássicos, né? E vai pegar uma ortografia ainda antiga. É muito bom nesse estudo todo a gente saber as diferenças e as mudanças para poder avaliar, não? Claro, com certeza. Claro. O que acontece? Os livros didáticos, né, desde 2009, não só os didáticos, mas todo o material gráfico, desde 2009, já passou a ser impresso no novo acordo, mas os livros de literatura, igual você falou, muitas escolas ainda têm um estoque de livros antigos. Então é interessante também a gente mostrar isso para o aluno e mostrar essas diferenças. Olha, hoje a palavra ideia não tem acento, mas há 10 anos já teve, há 50 anos já teve. Eu acho isso bastante importante para o professor. E a gente tem que considerar o seguinte, não é o primeiro acordo ortográfico que a gente tem na língua, e haverão outros também. Isso, claro, nos anos 40, nos anos 70, a gente já teve outros. Mudanças. Então, a gente às vezes depara com um livro mais antigo e vê que há uma diferença. E é importante que o aluno tenha consciência de que a língua é viva, ela muda, ela está em constante mudança, né? Essa questão da variação linguística é importante que o aluno também tenha consciência. Daí é importante conhecer a regra do novo acordo para conseguir contrastar. É importante saber que essas reformas ortográficas nada mais são do que a oficialização da mudança que já ocorreu na fala. Sim. Começa uma mudança ali na fala, depois passa para a escrita e aí essas reformas são a oficialização disso. E é interessante, igual ela falou dos anos 70, 40, se a gente pega o material daquela época, a gente vai achar a palavra flor, por exemplo, com acento circunflexo. É verdade. Tem um livro do Machado de Assis que nos primeiros capítulos você encontra cousa
nos últimos capítulos, coisa. Coisa já. Então já mudou ali, né, dentro do próprio livro, já houve essa mudança. E aí é muito interessante a gente poder comparar isso com essa atual reforma. A gente teve um probleminha técnico, a gente não consegue exibir a matéria, mas foi tão completo o conteúdo de vocês que é bom demais. Quero agradecer muito, Poliana, Antônio Pedro, vocês estarem aqui, né, alertando, advertindo e preparando o nosso telespectador, nosso aluno, o nosso futuro jornalista, né, e plantando esse amor pela língua portuguesa no coração das nossas crianças. Muito obrigado pela presença de vocês. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.